A imoralidade no Brasil, ela simplesmente não tem fim. Um caso que se tornou a maior fraude do sistema bancário brasileiro se torna também o caso Toffoli, o caso Moraes. Pessoas que, em última instância, comandam uma das principais instituições no Brasil. O Brasil terá um freio de fato ou seguiremos sendo esse país medíocre que envergonha quem tem um pingo de moralidade? Vamos falar a respeito disso e uma boa reflexão do tema. Não precisamos entrar em tudo o que aconteceu no caso do Banco Master, mas em linhas gerais, ele captava dinheiro de investidores do varejo, principalmente via CDB, distribuído por vários bancos. Ao mesmo tempo, captava fundos de previdência, arquitetado com políticos de cada uma das regiões, por exemplo, Amapá, Rio Previdência, bilhões de prejuízo, e pegava esse dinheiro e colocava em fundos administrados pela REAG, que em agosto do ano passado teve uma operação de carbono oculto mostrando a ligação dela com o PCC. Esse dinheiro entrava nos fundos que compravam empresas por um valor maior do que de fato elas tinham. Se a sua empresa valia, por exemplo, 10, eles pagavam 20. Dessa forma, inflava o balanço do próprio Banco Master, com um balanço maior de ativos, uma vez que estava colocado que a tua empresa valia 20 quando de fato valia 10, você tinha, pelas regras atuais do Brasil, condições de captar mais dinheiro, uma vez que o seu ativo era maior do que de fato valia. Ou seja, uma obscenidade por completo. Esse dinheiro, portanto, circulava dentro desse ecossistema. E um dos grandes players era o BRB, o Banco Regional de Brasília. O dinheiro ia para lá e esse mesmo dinheiro seria o que financiaria a compra do BRB, que fez a proposta para o Banco Master, recusada pelo Banco Central. Pelo menos alguma coisa técnica funcionou nisso tudo. Basicamente, esse era o sistema, o castelo de cartas ruiu e o Fundo Garantidor de Crédito teve que ressarcir esses investidores, aqueles que tinham CDB, LCI e LCA, porque o restante dos produtos não são respaldados pelo Fundo Garantidor de Crédito, que, em última instância, são todos os bancos que são obrigados a contribuir para que tenha dinheiro no Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, os bancos maiores acabam financiando essa roubalheira toda que vimos ao longo dos últimos meses. E ficou claro agora, com todos os indícios, que Daniel Worcar, o dono do Banco Master, comprou todos dentro da República Brasileira. O judiciário, fica muito claro, dentro do balanço do Banco Master, tinham gastos com despesas e consultoria jurídicas de mais de 600 milhões de reais. Quem gasta isso? Ele, claramente. Por quê? Por exemplo, um contrato com a esposa do Alexandre de Moraes de 130 milhões de reais, sem nenhum indício de que ela prestou qualquer serviço ao banco. E também Dias Toffoli, com contratos com a sua ex-esposa, contratos sempre milionários. Mas do Toffoli falaremos logo adiante, porque isso se tornou o caso Toffoli, dentre outros. Ele comprou também o Legislativo, pessoas como Ciro Nogueira e Antônio Rueda, do PP e do União Brasil. O Ciro Nogueira tentou, inclusive, pouco tempo antes que o Master viesse a ser liquidado, quando todos, principalmente dentro do mercado, a gente já sabia que tinha grandes indícios de que isso já era uma fraude, Ciro Nogueira tentou aprovar uma lei para aumentar o montante que o Fundo Garantidor de Crédito devolve aos investidores. Ou seja, hoje o Fundo Garantidor de Crédito devolve até 250 mil reais por CPF. Ele tentou que aumentasse para R$1 milhão. Imagina isso, poderia ter quebrado o Fundo Garantidor de Crédito e agora sabemos de todos esses indícios. E comprou também parte do Legislativo. Claramente o Lula já se vê bastante envolvido com relação a isso. Tem ligações do careca do INSS, uma vez que essas operações também estavam dentro do Banco Master, uma parte delas, onde o filho do Lula se mostra bastante envolvido pelos indícios divulgados pelas principais mídias, além de Lewandowski, que foi contratado como consultor do banco, Guido Mantega, e são todas pessoas muito próximas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, Worcar comprou basicamente todos da República, Judiciário, Legislativo e Executivo. E mais, fazia festas. Foi noticiado essa semana,
com prostitutas que viriam de outros países, principalmente dos países nórdicos, Dinamarca, Suíça, Suécia, uma vez que elas não falavam português e assim pouco se importavam quem eram aquelas pessoas e o que eles estavam falando. Recebiam o dinheiro e voltavam para os seus países. Segundo relatos da imprensa, eram 4 mulheres para cada político envolvido nessas festanças como um todo. Ou seja, ele foi organizando o cerco para que ele tivesse debaixo das asas dele comprados todos os principais importantes membros de cada uma das instituições do Brasil. E aí começamos a ver tudo o que já sabemos, as mensagens criptografadas do celular de Vorcaro que foram interceptadas pela Polícia Federal e aí sim a coisa se tornou como o caso Toffoli, o caso Moraes, como eu estou falando aqui. Vale lembrar da viagem de avião de Toffoli com o advogado do Banco Master para ir ver um jogo de futebol na final da Libertadores. Quem faz isso? Que coisa mais mirim, ou a sensação de que no Brasil tudo pode, eles são semideuses e que não serão tocados nunca. Talvez isso comece a mudar. Também foi obrigado Dias Toffoli a assumir que era sócio do Hotel Taiaiá, com contratos milionários, como eu falei, com a sua ex-esposa, e mais, foram descobertos jogos ilegais no Brasil que estavam lá no seu resort, como blackjack, carteado, enfim. Tudo isso é proibido pela legislação brasileira, mas ninguém comenta a respeito. Afinal de contas, são semideuses que para eles tudo podem. Em última instância, eles são os burocratas que comandam o Estado. São eles o Estado. E para eles, simplesmente tudo pode. Tentem você fazer alguma coisinha, 10% do que eles fazem, para ver o que o Estado faz contra você. Afinal de contas, eles detêm o monopólio da violência e nós não temos a quem recorrer. Recorreremos a eles. E eles, fazendo tudo isso, recorrem a eles mesmos. Percebe o nível de deterioração das instituições que o Brasil vive. E ficou claro que Dias Toffoli não tinha mais condições de ser o relator, nem sequer estar presente, não apenas no processo, mas também no STF. E isso, claramente, é minha opinião e de grande parte dos brasileiros. Mas o conluio entre os 11 ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, eles se juntaram a escrever uma carta, patética por sinal, falando que o Dias Toffoli não era suspeito, ou seja, que ele não tinha problema em ser o relator e comandar o processo, mesmo com todos esses envolvimentos que nós falamos. É claro, é a turminha entre eles se autodefendendo, nos passando por idiotas, por completo. E isso, na minha opinião, mancha ainda mais a já combalida e patética imagem do Supremo Tribunal Federal, que está no chão. E por quê? Por ações dos seus próprios ministros ao longo dos últimos anos. E as principais notícias começam a mostrar que Lula se irritou com a Polícia Federal, uma vez que a Polícia Federal, investigou Dias Toffoli sem autorização do STF. Mas espera lá, o STF, o Clubinho dos 11, autorizaria Dias Toffoli a ser investigado, no caso que já está claro todo o seu envolvimento? Perceba quão patético deve ser isso e como eles realmente nos passam por idiotas. Vale lembrar que o diretor-geral da Polícia Federal, chamado Andrei Rodrigues, que tem uma aproximação muito forte com Lula, entregou relatórios com menções a Toffoli dentro das conversas do celular de Daniel Vorcaro. E ele pegou esse relatório e entregou pessoalmente em mãos para Edson Fachin, que preside agora o Supremo Tribunal Federal. Isso foi no dia 9 de fevereiro, na segunda-feira. Segundo o Lula, a Polícia Federal deveria ter submetido esse relatório com as menções a Toffoli e a Moraes à Procuradoria-Geral da República, comandado por Paulo Gonet, extremamente próximo e fiel a Lula. Perceba como não sai do clubinho deles. Lula, inclusive, se encontrou há poucos dias com Gonet e este seria um dos ou o único que poderia pedir a suspeição de Toffoli no caso. Será mesmo que ele iria pedir o clubinho deles? E precisaria de um pedido formal para mostrar que Toffoli não deveria presidir, nem sequer estar com esse processo em mão, com todos esses indícios? Realmente, como eu volto e sou repetitivo, nos fazem passar por idiotas. Mas percebam, essa é a função do Estado, fazer com que você passe por idiota o tempo todo para que você aceite as migalhas e continue acreditando e se subordinando às instituições comandadas
por eles. É um processo de subordinação que está em curso há décadas e o Estado funcionou muito bem. As pessoas acreditando que as pessoas estão lá para que algo de bom seja feito a você. Distribuem uma migalha, te dão 5 e tomam 10 do teu bolso através de inflação, de corrupção, de impostos e você sequer percebe e ainda os agradece. Pense muito bem nisso. Será essa, portanto, uma nova Lava Jato? Inclusive, já há matérias mostrando em que os próprios ministros do STF já começam a falar que a Polícia Federal agiu de forma inconstitucional, portanto anularia todo esse processo. Será mesmo? Como aconteceu com a Lava Jato. Eu acredito que eles possam fazer isso. Não devemos duvidar em nada desses burocratas completamente corruptos e que não têm a menor vergonha na cara. Porém, a população já está muito mais calejada e cansada de tudo isso. Veremos. A verdade é que Lula concordou com a saída de Dias Toffoli da relatoria desse processo e ele disse que comprometeu a imagem do STF. Querido Lula, o que comprometeu a imagem do STF é toda essa bagunça, por assim dizer, onde não há mais limite para essas pessoas interferirem na vida privada das pessoas, inclusive desrespeitarem a Constituição por completo. Mas a coisa começa a ficar interessante aqui. Para os próprios ministros do STF, inclusive Dias Toffoli, Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, atuou com respaldo e pedido de Lula. Ou seja, Lula viria a público, segundo essas matérias, mostrando que estaria indignado com a forma como a Polícia Federal atuou, mas Andrei Rodrigues, que é muito próximo a Lula, teria atuado a pedido do Lula para sim tirar Dias Toffoli do processo. Vale lembrar que na corte, por exemplo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, que são cabeças fortes lá dentro, não são petistas historicamente. São o PSDB, o centro-esquerda, o social-democrata, aquilo que se fazia passar por direita durante um bom tempo no chamado Teatro das Tesouras. Pois é, essas pessoas não são petistas, não têm um alinhamento ideológico com o PT. Portanto, não seria de se estranhar que Lula quisesse tirá-los de lá. Caso ele não venha ganhar as eleições, que eu não acho que vai ganhar, ele consiga tirar essas pessoas, esses ministros de lá, para indicar pessoas que sejam fiéis a ele. Já Dias Toffoli é o pelego petista. Veja essa imagem de antigamente, como ele continua com relação intrínseca com o PT. Mas essa relação foi estremecida durante um tempo, e é o que consta, a mágoa de Lula com Dias Toffoli continuou. Por quê? Vamos lembrar de um histórico rápido. Dias Toffoli foi indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal em 2009. Em 2019, 10 anos depois, Lula estava preso. O seu irmão Vavá morreu. E a defesa de Lula pediu, em primeira e em segunda instância, que negaram para que ele saísse da cadeia para ir ao enterro do irmão. Como a primeira e a segunda instância negou o pedido, eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal, que quem era presidente na época? Dias Toffoli. Toffoli estava de plantão durante o recesso quando isso ocorreu. E ele autorizou apenas em cima da hora que Lula comparecesse ao enterro, a poucos minutos do enterro, só que eram a 400 quilômetros da onde Lula estava, portanto não tinha tempo hábil de chegar. Além disso, Dias Toffoli disse que ele só poderia se encontrar com familiares em quartéis militares, ou seja, por essas condições e pela distância se tornou impossível e Lula não foi no enterro do seu irmão. Inclusive eles fizeram um paralelo em 1980, quando Lula estava preso de novo, ele conhece bem a cadeia. Durante ainda o regime militar, que permitiu que Lula saísse da prisão para ir ao enterro da mãe. E eles fizeram esse paralelo. Então perceba, uma corte formada por políticos woke, políticos esquerdistas, do que quer que seja, não permitiu que Lula saísse para ir ao enterro do irmão. Mas no regime militar ele teve essa permissão, tanto quanto antagônico, né? Em 2018, no primeiro turno, Dias Toffoli se aproximou de Bolsonaro. Tudo isso fez com que a mágoa de Lula com Toffoli crescesse, ou seja, essa decisão de não permitir que ele visitasse o irmão e a aproximação de Dias Toffoli a Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições. Inclusive, Dias Toffoli disse que não mais chamaria o golpe de 64,
abre aspas para ele, e sim chamaria de Movimento de 1964, que foi aquele que depois João Goulart, e aí sim o regime militar ficou de 64 até 1985. Além disso, Dias Toffoli teve jantares e apertos de mãos públicos com Jair Bolsonaro, e tudo isso foi deixando Lula mais irritado, e supostamente agora ele gostaria de revidar a respeito disso. Em 2022, Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, atuou na segurança particular de Lula, as eleições em que Lula saiu vitorioso. Ou seja, Andrei Rodrigues tem uma proximidade com o presidente, só que quando Lula voltou para o terceiro mandato, Dias Toffoli tentou uma reaproximação com ele. Eles supostamente reataram a partir de 2024, mas, ao que dizem, Lula manteve essa mágoa. Inclusive, Dias Toffoli foi o mesmo que anulou todas as provas da Odebrecht na Lava Jato. Então perceba o sistema atuando aqui debaixo de nossos olhos. Inclusive, na semana passada, nós vimos que na conversa privada entre os 11 ministros, todos eles relataram alguma insatisfação por terem sido gravados de forma clandestina, sendo que estavam apenas eles nessa conversa. Nessa reunião em que definiu que Dias Toffoli não mais seria relator, uma vez que estava óbvio a pressão popular. E os outros ministros, em anonimato, vêm falando que quem gravou essas conversas e expôs para a mídia foi justamente Dias Toffoli, ou seja, a podridão sendo exposta e quebrada entre elas. Moraes, inclusive, essa semana quebrou o sigilo de suspeito de violarem dados dos ministros, que acabou colocando na mídia o contrato de 130 milhões que Vorcaro teve com o escritório de advocacia de Viviane Parse de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes. É bem provável que tenhamos aqui novamente uma inversão de valores. Lembra? Na Lava Jato, graças à Lava Jato por colocarem os corruptos na cadeia, a economia desacelerou. Agora, como podem expor um contrato de 130 milhões sem nenhum tipo de prestação de serviço? Foi tudo feito ilegalmente. Então vamos cancelar tudo. É claro que eles tentarão isso, mas eu acho que a sociedade está um pouco mais calejada, por isso eu falo, se esse vídeo ajuda a refletir, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, isso ajuda com que o YouTube nos distribua e claramente que pessoas reflitam a respeito do que está acontecendo no Brasil. A podridão está exposta, o Brasil está implodindo por dentro e muitos falam, devemos ter harmonia entre os poderes. Será? Todos eles são politicamente corretos ao falarem isso para que os bandidos, financiados por nós, pagadores de impostos, se abracem em volta de uma mesa e que todos nós sejamos obrigados a continuar financiando esse escárnio que está acontecendo debaixo dos nossos olhos e implodindo um país. O fluxo segue vindo de fora para o Brasil, mas ao deteriorar as instituições e não ter mais regras para nenhum tipo de freio moral, claramente pensarão duas vezes se faz sentido investir a longuíssimo prazo no Brasil e não apenas captar de curto prazo movimentos de valorização. Mas eu acho que teremos essa mudança. O Brasil chegou num nível onde a deterioração moral se tornou escancarada e isso depende de nós para mudarmos. A depender desse bando parasita que está lá, obviamente eles não colocarão freio neles mesmos. Pense a respeito disso. Agora eu deixo a pergunta para vocês. Você acha que haverá algum freio? O Brasil parará? Esses indícios dessas corrupções nojentas se concretizarão? Conseguiremos tirar esses ministros de lá e claramente todos os outros envolvidos? Pensemos a respeito, deixe seu comentário, reflita e compartilhe. Seguimos.